Sejam bem-vindos, bem-vindas ao estudo do livro A Caminho da Luz, através do programa Jesus e o Espiritismo, com a minha apresentação, André Luiz Querini Vilar. É uma alegria poder fazer parte da grade de programação da TV Mundo Maior e é uma alegria poder fazer parte do canal do YouTube da TV A Caminho da Luz. É uma felicidade estarmos juntos em mais uma oportunidade, em que temos a oportunidade de estudar esta monumental obra que é A Caminho da Luz, ditado por Emmanuel, recebido pelas mãos de Francisco Cândido Xavier. No programa de hoje, nós vamos encerrar o capítulo 22, a Revolução Francesa. Hoje nós vamos estudar Napoleão Bonaparte e vamos ver também Allan Kardec. E já no próximo programa, nós veremos o século XIX, então já mais recente. Olha que interessante esta excursão que Emmanuel, sucintamente, mas ao mesmo tempo profundamente, fez da nossa história no seu aspecto espiritual, com os seus ascendentes, com os seus acertos, com os seus desvios. Então nós vemos que é um livro que tem trazido para mim e para muitas pessoas que correspondem comigo, pelo e-mail, pelo WhatsApp, pelas redes sociais. É um programa que eu tenho muita alegria em apresentar e juntos meditarmos em torno desta obra. Emmanuel nos diz a respeito de Napoleão Bonaparte: o humilde soldado corso, destinado a uma grande tarefa na organização social do século XIX, não soube compreender as finalidades da sua grandiosa missão. Bastaram as vitórias de Arcole e Rivoli com a paz de Campoformio em 1797 para que a vaidade e a ambição lhe ensobrassem o pensamento. É interessante que, através das mãos de Chico Xavier, algumas foram as vezes que ouvimos relatos em torno de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte foi um missionário aqui na Terra. Mas muitos podem perguntar, mas André, como é que a pessoa vem com a missão de invadir um outro país, de matar, de mandar um soldado invadir outra região que não pertence ao seu país? Analisemos que o compromisso que ele tinha não era com as guerras, era de manter a paz e o equilíbrio na França do século XVII, do século XVIII, caminhando para o século XIX. Ele não veio com o compromisso de ser um expansionista. Ele veio com o compromisso de dar corpo ao que viria a ser o país das luzes, onde viriam grandes descobertas em muitos assuntos, em muitos aspectos. Só que ele não conseguiu lidar com esta vaidade, com esta ambição. Ele foi missionário no aspecto do compromisso organizacional que ele tinha junto com aquele país. Isto é uma missão também, é um compromisso. Nem todas as missões estão atribuídas com a moralidade. Às vezes nós imaginamos que missão é apenas espíritos de alta envergadura espiritual que assumem. Não. Ele tinha muita fibra, ele tinha muita energia, era muito dinâmico, era um bom líder, tanto é que ele saiu de um soldado raso e chegou a ser o imperador da França, chegou a ser o cônsul, chegou a ser o dirigente máximo daquele país. Então nós vemos que não é uma pessoa comum, não é uma pessoa vulgar, não tem uma inteligência mediana. Então nós percebemos que ele tinha um compromisso, ele tinha um papel. Até mesmo nós vamos ver por Hilário Silva, no livro Espírito da Verdade, que ele também tinha um compromisso de preparar o terreno para que a França, estabilizada politicamente falando, pudesse receber com mais acerto, com mais equilíbrio, com menos embates externos, o próprio Espiritismo. Então nós vamos vendo que existe toda uma programação, uma organização do plano espiritual. Vemos que alguns acertam,
Alguns completam pela metade a sua tarefa, mas outros, infelizmente, colocam totalmente os pés pelas mãos, cada qual por um objetivo. Alguns, como estamos vendo hoje Napoleão Bonaparte, pela ambição desmedida, pela ideia do poder, pela ideia de ser o soberano. Tanto é que ele faz com que o Papa fosse até a França para coroá-lo. Então nós vemos que, infelizmente, é uma pessoa que tinha um papel grandioso, mas que não conseguiu levar a cabo, não conseguiu levar adiante aquele compromisso que ele havia assumido no plano maior. Continua Emmanuel. A expedição ao Egito, muito antes de Waterloo, assinalava para o mundo espiritual a pouca eficácia do seu esforço, considerado o espírito de orgulho e de imperialismo que predominou nas suas energias transformadoras. Assediado pelo sonho de domínio absoluto, Napoleão foi uma espécie de Maomé transviado da França, do liberalismo. Assim como o profeta do Islã, pouco se aproximara do Evangelho, que a sua ação deveria validar. Também as atividades de Napoleão pouco se aproximaram das ideias generosas que haviam conduzido o povo francês à Revolução. Sua história está igualmente cheia de traços brilhantes e escuros, demonstrando que a sua personalidade de general manteve-se oscilante entre as forças do mal e do bem. Com as suas vitórias, garantia a integridade do solo francês, mas espalhava a miséria e a ruína no seio de outros povos. No cumprimento da sua tarefa, organizava-se o Código Civil, estabelecendo as mais belas fórmulas do direito, mas difundiam-se pilhagem e o insulto à sagrada emancipação de outros, com o movimento dos seus exércitos na absorção e anexação de vários povos. Então nós vemos que Emmanuel, com muita sutileza, diz que ele tem traços brilhantes, porque era um espírito brilhante, mas traços obscuros. Ele pendia entre o bem e o mal no sentido das suas ações. Ele estava também em dúvida no real cumprimento. Aqui, nesse trecho que eu li há pouco, Emmanuel faz uma analogia entre Napoleão Bonaparte e Maomé, dizendo que ambos tinham um compromisso junto com o Evangelho, não de se tornarem pessoas à frente de uma religião. O Maomé até tinha um compromisso com os árabes, de levar Jesus para os árabes. Só que ele casou com uma mulher muito rica, ele conheceu uma vida, já que ele era de uma família humilde, de uma tribo humilde, ele conheceu um novo mundo, ele se fascinou por aquele mundo, e aí nós temos hoje o Alcorão, que segundo Emmanuel, nesse próprio livro, já estudado em vídeos passados, ele diz, por exemplo, que altera muito entre pensamentos radicais, pensamentos belicosos, pensamentos extremistas, e ele desviou totalmente do seu real compromisso que ele havia assumido no mundo espiritual. A questão de Napoleão Bonaparte é pior do que a de Maomé. É pior porque Napoleão, a seu mando, ele invadiu países apenas e tão somente para saciar sua sede de poder e de dominação. E quando você domina, você mata, escraviza crianças, homens, abusa de mulheres, invade toda uma cultura. E depois, para que aquele povo possa voltar à normalidade, não é simplesmente tirar um governo e falar, ó, toma, eu estou devolvendo o terreno para vocês, vocês me desculpem, a gente está indo embora. Não é assim que funciona. Ficam marcas. Hoje nós vamos na Europa, existem países que têm dificuldades de ter relação com os outros por conta do passado. Então nós vemos que Napoleão, ele tinha o compromisso de solidificar na França aquela queda da Bastilha, a queda da monarquia, o princípio da diplomacia, o princípio de uma igualdade para todos, mas não foi o que ele fez. Ele caminhou muito longe desta realidade.
E Emmanuel encerra dizendo sobre ele: sua fronte de soldado pode ficar laureada para o mundo de tradições gloriosas. E verdade é que ele foi um missionário do alto, embora traído em suas próprias forças, mas no além, seu coração sentiu melhor a amplitude das suas obras, considerando providencial a pouca piedade da Inglaterra que o exilou em Santa Helena após o seu pedido de amparo e proteção. Santa Helena representou para o seu espírito o prólogo das mais dolorosas e mais tristes meditações na vida do infinito. Então, quando ele foi exilado, teve um papel, a ilha de Santa Helena deu a ele a oportunidade dele repensar. E quando ele chegou no mundo espiritual, ele pôde ter uma noção mais exata do que realmente ele fez. Foi um missionário do alto, veio com um compromisso grandioso, veio com um papel grande, mas infelizmente ele em algumas coisas conseguiu, como diz aqui, por exemplo, o Código Civil da França, a modernização da linguagem, até hoje segue o que ele deixou como norma. Ele fez muitas coisas boas, mas infelizmente desviou do caminho, levou a seu mando o exército invadir, saquear, pegar territórios para anexar a França, e tudo isto tem um alto preço. Então nós percebemos que é o que Jesus diz, a liberdade, como Paulo diz, a ação, ela gera uma reação. Como ele classicamente nos fala, o plantio é livre, mas a colheita ela se torna obrigatória. E no segundo bloco nós vamos ver um pouquinho sobre o nosso codificador Allan Kardec. Eu gostaria aqui na descrição do vídeo tem as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp. Gostaria de convidá-los a interagir comigo, a seguir o que eu tenho postado, e também gostaria de convidar as pessoas a ser membro do canal no YouTube da TV A Caminho da Luz. Se inscreva no canal, habilite as notificações e se torne um membro. Ao se tornar um membro, você está ajudando o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, com as nossas múltiplas atividades assistenciais que vocês podem acompanhar as minhas publicações pelo Facebook e pelo Instagram. Eu também gostaria de convidar os amigos a conhecerem o meu site, andreluizvilar.com. Nós vamos para um rápido intervalo e já retornaremos. Voltamos com o programa Jesus e o Espiritismo, estudando o livro A Caminho da Luz. Que alegria podermos estar juntos em mais uma ocasião, meditando, refletindo, ponderando em torno desta obra que eu coloco como uma das obras mais importantes de Emmanuel pelas mãos de Chico Xavier. É um resumo que Emmanuel faz a respeito da cronologia espiritual que nós passamos aqui na crosta. E agora nós vamos encerrar o capítulo 22, que é a Revolução Francesa, com o tópico em que Emmanuel intitula Allan Kardec. É o nosso professor, é o nosso codificador, é aquela pessoa que pegou os últimos 15 anos de sua jornada terrena, de 1854, 1855, até o dia 31 de março de 1869, quando este lúcido tarefeiro retorna ao plano espiritual. Olha o que Emmanuel vai dizer a respeito do nosso codificador. A ação de Bonaparte, invadindo as searas alheias, com o movimento de transformação e conquistas, fugindo à finalidade de missionário da reorganização do povo francês, compeliu o mundo espiritual a tomar enérgicas providências contra o seu despotismo e vaidade orgulhosa. Aproximavam-se os tempos em que Jesus deveria enviar ao mundo o Consolador,
de acordo com as suas auspiciosas promessas. Que interessante. Aqui eu fiz uma parada proposital. Nós vemos que temos liberdade e não podemos tolher a liberdade de uma pessoa, de um povo, de uma nação. Mas quando aquela pessoa começa a interferir em outros projetos que vão impactar no mundo, projetos que já estavam há muito tempo sendo elaborados, nós vemos uma intervenção mais enérgica do plano espiritual. Então foi o que aconteceu com Napoleão Bonaparte. Ele veio com o compromisso de reorganizar a França. Ele teve a oportunidade, não conseguiu. Ele permitiu que a vaidade, o orgulho, a prepotência, tudo aquilo que nós já conhecemos, tomasse e fosse a norma da sua jornada aqui na Terra. A espiritualidade superior, vendo que já estava tudo armado para a vinda do Consolador prometido pelo próprio Jesus, narrado e contido no Evangelho de João, nós percebemos que foi necessário tirar Napoleão, porque se ele continuasse no poder, ele poderia prejudicar o trabalho vindouro, ele poderia prejudicar o espiritismo que naquele momento estava próximo a surgir. As primeiras batalhas dele foi em 1797, Allan Kardec reencarnou em 1804, o espiritismo veio a lume com a sua primeira publicação no dia 18 de abril de 1857, então nós estamos falando de algumas décadas, e a espiritualidade prontamente, é interessante que a espiritualidade nunca tem apenas um plano, sempre tem um plano A, o plano B, o plano C, eles não são pegos de surpresa. Quando um companheiro falha, quando Napoleão Bonaparte reencarnou, havia chance de falhar. Havia a chance dele não conseguir controlar o seu espírito belicoso, imperialista, o seu espírito de conquista. Lembrando que ele havia no passado distante sido a figura de Júlio César, o imperador romano. E agora nós vamos ver Emmanuel fechando esta ideia sobre o codificador. Apelos ardentes são dirigidos ao Divino Mestre, pelos gênios tutelares dos povos terrestres. Assembleias numerosas se reúnem e confraternizam nos espaços, nas esferas mais próximas da Terra. Um dos mais lúcidos discípulos do Cristo baixa ao planeta, compenetrado de sua missão consoladora, 2 meses antes de Napoleão Bonaparte sagrar-se imperador, obrigando o Papa Pio VII a coroá-lo na igreja de Notre-Dame em Paris, nascia Allan Kardec aos 3 de outubro de 1804, com a sagrada missão de abrir caminho ao Espiritismo, a grande voz do Consolador prometido ao mundo pela misericórdia de Jesus Cristo. Então nós vemos, é fantástico quando Emmanuel coloca baixa a terra um dos mais lúcidos discípulos de Jesus Cristo. É interessante que Allan Kardec ele foi um homem extraordinário. Pela obra se conhece o seu autor, a codificação kardeciana, as revistas espíritas, a viagem espírita de 1862, trechos maravilhosos do contido no livro Obras Póstumas, nós percebemos que era um espírito valoroso. Nós vemos o Espírito da Verdade, nós tivemos na verdade 2 Espíritos da Verdade, lógico que o Espírito da Verdade em si é a figura de Jesus, mas nós tivemos um espírito de uma alta envergadura espiritual do nosso lado, e eu respeito todas as opiniões, mas para mim, Chico Xavier é a figura de Allan Kardec reencarnado, é o mesmo espírito dando continuidade à mesma obra. Um preparou o terreno e o outro começou a levantar algumas paredes, não todas,
não cobriu. O Espiritismo não é uma religião terminada. O Espiritismo não é uma religião que teve o ponto de partida e já tem o seu ponto de chegada. Não. O Espiritismo, como Allan Kardec muito sabiamente coloca, eu estou dando início a uma nova doutrina, mas virão outros companheiros sérios, companheiras dedicadas que darão corpo e vida a esta obra. Então, para mim, respeitando todas as opiniões que pensam contrário, sem entrar em polêmica, mas ao mesmo tempo nos posicionando, eu creio, nunca tive dúvidas, para mim é uma questão altamente entendida, para mim, Chico Xavier é a reencarnação de Allan Kardec. E eu percebo, por este texto de Emmanuel, que o trabalho de Kardec ele foi mais do que trazer o Espiritismo. O trabalho de Allan Kardec ele foi de ser um investigador do além, um investigador das leis divinas, um investigador a respeito do intercâmbio de uma dimensão com a outra, a respeito de Deus, a respeito da separação, a respeito do casamento, a respeito de Jesus Cristo, a respeito do Consolador prometido narrado pelo evangelista João, a respeito do nosso papel em humanidade, o que é evolução, a diferença do certo e do errado, do bem e do mal, da luz e da treva. Então eu percebo claramente que a obra de Allan Kardec, ela é uma obra faraônica, ela é uma obra monumental, tendo na reforma íntima, tendo na reencarnação, tendo na lei do progresso, tendo na comunicabilidade com os espíritos, tendo na multiplicidade dos mundos habitados, tendo na transformação dos sentimentos, toda a nossa base. Eu vejo o Espiritismo como um caminho ascensional, ascendente, para o nosso próprio conhecimento. Allan Kardec, ele sempre foi muito polido no quesito de não fazer proselitismo. Nós não vemos uma linha do codificador dizendo que o Espiritismo seja o único caminho de salvação. Nós não vemos Allan Kardec mencionando que o Espiritismo é melhor ou que o Espiritismo faz mais. Não. Allan Kardec ele disse que o Espiritismo repousa nas leis naturais. O Espiritismo nós temos que compreendê-lo bem para vivê-lo. Não podemos estar hoje numa casa espírita, estar hoje assistindo uma programação espírita e continuarmos com a mentalidade de católico, de protestante, de ateu, de desconfiado, de Tomé, que duvida para crer. Não. Ali na obra de Kardec nós temos uma noção precisa de todos os assuntos chaves para a nossa compreensão. Allan Kardec em nenhum ponto está desatualizado. Em nenhum ponto foi superado pela ciência. Olha o bom senso deste homem. Se na obra de Kardec, isso é Kardec dizendo, se na minha obra, se na obra dos bons espíritos que eu estou organizando, algum ponto for contrário a uma comprovação científica, não é uma tese, não é uma teoria, a uma comprovação científica, tirem esta parte e fiquem com a ciência. Olha que extraordinário! Passaram quase 164 anos da publicação do primeiro livro e nós não vemos um ponto em que a ciência hoje desmentiu um parecer deixado pelo nosso codificador. Então nós vemos a atualidade da obra, nós vemos uma obra para todos os gostos, para quem tem mais afinidade com a filosofia, para quem tem mais vínculo com a ciência, para quem tem mais vínculo com a religiosidade. Se não quiser usar religião, vamos usar com seus conceitos éticos, morais. Aí sim nós vamos vendo o papel de Allan Kardec.
E no próximo programa, nós já vamos dar início ao nosso novo capítulo, estudando um pouquinho o cenário do século XIX. Aqui na descrição do vídeo, você vai encontrar as minhas redes sociais. Passe a me seguir no Instagram, passe a me seguir também no Facebook. Se você está no YouTube da TV A Caminho da Luz, se torne membro. Ao se tornar membro, você está ajudando as nossas atividades assistenciais. Eu gostaria de convidá-lo, de convidá-la a conhecer o meu site. Lá eu ponho a minha agenda de palestras, eu ponho artigos, eu coloco as atualizações que julgo importante. O meu site é andreluizvilar.com e eu gostaria muito que você pudesse me acompanhar, que você pudesse deixar a sua mensagem num artigo que eu escrevo. A sua visita ela é muito importante. Uma semana de muita paz, de muita luz e de muito amor. Até o próximo programa.